programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para as manchetes do programa de hoje. O sistema tributário do município de Florianópolis era invadido para alterar débitos de impostos e transferir imóveis. A Frânio quer anulação do reajuste do IPTU, pois houve promessa de mensalão. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, o DESC, todas as quartas-feiras, 10h30 da manhã. Presença novamente da professora Paula Schomer. Tudo bem, professora Paula? Bom dia, Enio. Obrigada pelo convite. E temos a participação especial hoje da aluna Tamires de Almeida Azardo, do 8º termo, quase encerrando o curso de Administração Pública da ESAG e o DESC. E a participação especial também do empresário na área de consultoria, o Alcides Andrade. O Alcides é diretor da Associação de Micro e Pequenas Empresas da Grande Florianópolis. Então, nós vamos passar a palavra para a Tamires, para ela dar o enunciado desse programa, que é muito importante, que discute um pouco essa questão da polêmica da corrupção aqui em Florianópolis. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Tamires, como o professor Enio falou. O assunto hoje é sobre um controle social que foi bastante discutido no ano de 2013 aqui na região de Florianópolis, que é o aumento do IPTU e do TBI, né? E foi um alvo de muitas associações se uniram para que esse aumento ele não ocorresse, né? Hoje o Alcides Andrade ele vai explicar para a gente o porquê do motivo, como que aconteceu e como que foi o diálogo com a Prefeitura de Florianópolis. E na presença, quero agradecer também a presença da professora Paula, a oportunidade, né? E do professor Enio também. Ok, bom dia a todos, né? Bom dia, Enio, Paula, Tamires. Muito obrigado pelo espaço para que a gente possa discutir um pouco esse assunto tão importante aqui para os moradores de Florianópolis. E não só de Florianópolis, como também para a população, para os contribuintes de todo o país. Né? Essa discussão do IPTU e do ITBI é uma discussão que tomou grandes proporções. Inclusive, nessa semana, saiu uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque também lá as entidades se mobilizaram contra esse aumento abusivo do IPTU. E se você buscar nos tribunais de todo o país, são inúmeras ações, dezenas ou centenas de ações da sociedade civil contra esses aumentos abusivos dos tributos municipais. Bom, então vamos fazer a primeira pergunta para o senhor Alcides Andrade. Alcides, como que surgiu a intenção de barrar os novos aumentos do IPTU e do TBI? A população brasileira, os contribuintes em geral, e Florianópolis não é diferente, né, estão cansados de pagar uma alta carga tributária, né, sem ter a devida retribuição dos serviços públicos com qualidade. Então, a qualquer momento, quando um ente federativo, seja um município, um estado, a própria União, deseja aumentar os impostos, a sociedade civil se mobiliza e vai usar as ferramentas, né, jurídicas ou democráticas para, no mínimo, dialogar e tentar chegar num consenso. Então, primeiro, né, aumento de carga tributária, os contribuintes do país, de Florianópolis e região, não aguentam mais. E no ano passado, no mês de novembro, nós tivemos um membro de uma associação aqui da região que buscou esse projeto de lei na prefeitura, trouxe ao nosso conhecimento, né, a Associação de Micro e Pequenas Empresas, o Secov, que é o Sindicato da Habitação, o CDL, a Associação Empresarial, que é a CIF, e tantas outras, se uniram e começaram a discutir o tema, né? E lá nós identificamos dois aumentos de tributos, né? Um aumento do IPTU e outro aumento do ITBI, né? A questão do IPTU, a prefeitura ela tem a obrigação, né, de fazer reajustes no valor do tributo anualmente, né? Porque o IPTU é um tributo que incide sobre o valor do imóvel, né? O valor venal do imóvel, o valor do imóvel. E o valor dos imóveis aumenta ou diminui todos os anos, né? Então, a prefeitura tem essa obrigação, né? Acontece que para fazer um estudo, que a gente chama que é o estudo da PGV, né, da Planta Genérica de Valores, esse estudo é muito caro, complexo, e as prefeituras acabam não contratando estudos aprofundados com a metodologia mais adequada, porque é muito caro realmente fazer um estudo como esse. E geralmente esses estudos vêm com uma deturpação muito grande, e foi o que nós identificamos no ano passado, quando ainda da tramitação do projeto de lei na Câmara de Vereadores.
Então havia um estudo, mas ele não era tão aprofundado. No ano passado, até um dos motivos que levou a essa demanda ao judiciário foi que nós também não conhecíamos o estudo, né? O projeto de lei tramitava na Câmara de Vereadores, as entidades foram até a Câmara de Vereadores, foram até a Prefeitura. Naquele momento, em novembro de 2013, dezembro, o diálogo foi muito pequeno, né? Não era um diálogo, era praticamente um monólogo, né? Que nós falávamos daqui e não havia repercussão de lá, né? E nós não sabíamos nem do estudo, né? Nós sabíamos que existia um estudo, mas nós não tivemos acesso ao estudo. E rapidamente a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei, sem nós termos nenhum conhecimento do estudo, né? E o que levou uma insatisfação muito grande por parte de todas essas entidades, né? Então, na verdade, a insatisfação principal é pela falta de diálogo e de falta de transparência, dos fundamentos da proposta, não tanto da proposta em si. Para o político é extremamente importante que se estabeleça diálogo, e pelo que você coloca, assim, de cara, faltou diálogo. E o papel da Câmara de Vereadores, né, como poder legislativo, é de receber as demandas da sociedade, né? Os vereadores estão lá para isso, né? E não houve, né? Claro que nós conversamos com vários vereadores, todos abriram as portas, né? Isso tem que deixar muito claro, mas não houve impacto nenhum em relação a isso, né? Por isso um monólogo e não um diálogo, né? Uma coisa é abrir as portas, outra coisa é dialogar. Perfeitamente. As portas foram abertas, nós tivemos várias reuniões, fomos em associação de micro e pequenas empresas, né? A AMP esteve lá em inúmeras oportunidades e, infelizmente, a nossa opinião, ela não valeu, né? Então, dos tributos, né, o aumento do IPTU, baseado nesse aumento da planta genérica de valores, que nós não tivemos acesso ao estudo na época, e também o aumento do ITBI, né? O IPTU, como já falado, né, o prefeito tem essa obrigação de todos os anos fazer os reajustes, e isso vem sendo feito anualmente pelo índice inflacionário, né? Então, houve sim reajuste de IPTU nos últimos anos, sempre pelo índice inflacionário. Só que de tempo em tempo, então, a Prefeitura faz esse estudo, né? E aí acontecem reajustes maiores ou menores do que a inflação, de acordo com a valorização dos imóveis, né? Mas a questão, vocês não é só o reajuste, mas é também uma redistribuição dessa carga tributária relacionada ao IPTU, porque há o argumento da Prefeitura também que há injustiças aí na forma que tem gente que tem imóveis que se valorizaram muito mais e que isso não está contemplado no cálculo. Isso é uma realidade. Existem regiões da cidade que realmente valorizaram demais e não houve o devido reajuste do tributo, e é o dever da Prefeitura fazer isso, né? Só que você também tem o outro lado, você tem pessoas morando lá, né, e que também não são assim totalmente responsáveis por aquela valorização imobiliária. Então é muito comum, vou dar vários exemplos concretos, né? O projeto de lei original, ele prevê aumento de até 250% nos terrenos, né, sem construção. E é muito comum, chegou até nós, inúmeros casos de pessoas, moradores de Florianópolis, nativos de Florianópolis, que moram em grandes áreas de terra no interior da ilha, que não são especuladores, que são pessoas que não têm renda apropriada para pagar aquele tributo se ele fosse majorado em 250%. Vários casos, a né? cidade se valorizou de modo geral. Como Florianópolis, todo, né? Hoje é um destino desejado por muita gente, então, mas nem todo mundo está especulando. Sem dúvida. Você pega ali o João Paulo, por exemplo, né? O próprio Jurerê tradicional, que tem famílias tradicionais nativas, né? Moradores com renda talvez não adequada para pagamento de tributos tão altos, e a Prefeitura, naquele momento, desejou esse aumento de 250% para terrenos. Então, você pensa bem, uma família que já mal paga R$3.000 por ano de IPTU, R$4.000, teria o seu aumento em 250%. Esse tributo de R$4.000 passaria para R$10.000. Impossível uma família tradicional de classe média pagar esse tributo nesse valor, mesmo estando na lei a previsão, né, para esse aumento de tributo, né? E qual é a sugestão da AMP para resolver isso? Quer dizer, a Prefeitura precisa rever a tributação para saber diferenciar. Como é que você consegue diferenciar quem está especulando, Paula, de quem não está especulando? É difícil você fazer, quando você fala em legislação, é difícil você separar, né, uma questão como essa de quem está especulando e quem não está especulando, né? Mas o que a gente propôs foi que o reajuste fosse menor, né, que desse oportunidade, né, a segurança jurídica, né, para que aquelas famílias que tivessem o aumento do tributo tivessem uma previsibilidade para então poder, quem sabe, num horizonte de tempo maior, ter esse tributo majorado, né? E, Alcides, hoje, só para a gente entrar em questão, isso foi em 2013, né? Então, hoje, depois de um ano dessa discussão toda,
Como é que está esse assunto do IPTU e do TBI? Em virtude da falta de diálogo, né, lá a Câmara de Vereadores, no ano passado, aprovou a lei, o prefeito sancionou e as entidades entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, e do mês de fevereiro nós obtivemos a liminar, e que impediu o aumento dos tributos no ano de 2014. Né? Então, esse ano de 2014, nós não tivemos aumento do IPTU, em virtude dessa decisão liminar favorável às entidades. Agora, no mês de outubro, novembro, o Tribunal de Justiça julgou a ação parcialmente inconstitucional e limitou o reajuste do IPTU em 50%. Né? Então, que eram aumentos de até 250%, ficaram reajustes do IPTU de até 50%. Né? É um pouco mais razoável, mas ainda a gente entende que é um reajuste muito alto. Né? De um ano para o outro, uma família, né, um trabalhador, suportar um reajuste de 50% é bastante. Né? O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou nessa semana e deu um reajuste máximo de 35%, um pouco mais adequado à realidade das pessoas, de contribuintes. Né? Mas então, esse até 50% significa que não é 50% para todos. Então, que aí entraria também os dados daquele estudo que você mencionou antes para definir quem vai ter um aumento de 10, 20, 30, 40, 50%. Perfeito. Um dos pontos que a gente discute do estudo é que o estudo foi feito na vigência de um plano diretor anterior. Então, quer dizer, houve valorizações e desvalorizações dos imóveis na cidade, porque hoje há um novo plano diretor em vigor, que valorizou ou desvalorizou os imóveis. Então, como se usar um estudo de uma PGV feito num plano diretor antigo, se hoje é um novo plano diretor? Isso é uma discussão que a gente faz também, e a gente deseja que isso seja corrigido no curto prazo, né? Senão contribuintes vão pagar mais, né, ou menos, né, e a justiça fiscal não vai ser feita. Eu queria te fazer a pergunta, Alcides, dos desdobramentos políticos. Nós colocamos como manchete inicial também no nosso programa que o vereador Afrânio estava buscando a anulação do reajuste. Então, toda essa confusão, ave de rapina, vereador preso, outro sendo acusado, funcionário da prefeitura demitidos, enfim, como é que você vê isso? Quer dizer, é muito ruim para uma cidade acontecer esse tipo de coisa, mas afinal de contas temos que investigar. O vereador Afrânio, ele fez chegar até a todas as entidades uma gravação, né, de uma sessão da Câmara de Vereadores do mês de outubro, onde um dos vereadores foi até a tribuna e disse que o prefeito havia prometido R$1 milhão em obras para cada vereador para aprovar o IPTU. Né? O vereador Afrânio, ele fez uma denúncia ao Ministério Público, né, entrou com uma ação popular para pedir a impugnação da sessão, principalmente baseado de que os poderes são independentes, são autônomos, né? E a partir do momento que você tem uma promessa de R$1 milhão, mesmo que em obras, a autonomia do legislativo fica completamente ferida, e aí há um problema de vício, né, da vontade do legislativo em aprovar qualquer tipo de projeto de lei. Né? Isso também está sendo discutido em Brasília, numa outra ação, e realmente talvez isso faça a gente entender um pouco mais o porquê daquele assodamento no final do ano de aprovar tudo rápido. Né? Não houve debate nenhum. Né? Claro que o executivo já veio, o prefeito já veio, né? A prefeitura disse que não houve promessa nenhuma, né? Houve somente claro, caso o orçamento houvesse incremento, que aí poderia atender melhor as emendas dos vereadores, né? Mas isso, enquanto cidadão comum, é difícil a gente aceitar uma coisa dessa, né? E aí talvez as coisas se justifiquem, né? Então, assim, parece que você está trazendo que não é que a sociedade seja contra necessariamente o aumento de impostos, mas que é necessário que esse processo seja feito com transparência, com diálogo, né, com abertura para discutir com vários segmentos da sociedade, e que seja feito também com base em boa qualidade de informações, né, de estudos sem técnicos. Dúvida. Principal na questão de transparência, democracia, chamar a sociedade civil para discutir antes, né? Mas tem uma questão que é importante colocar. O IPTU precisa ser reajustado com razoabilidade. Isso a gente não é contra, né? Mas tem que ser com razoabilidade, com a participação da sociedade, né? Sem dúvida alguma. Agora, o ITBI, que é um aumento puro e simples de alíquota, né? É terrível isso, né? Você tem, por exemplo, o ITBI que tinha uma alíquota de 0,5%, passar para 3%, um aumento de 500% na alíquota do ITBI, é imperdoável. Isso é impensável você aceitar uma coisa dessa, né? Bom, gente, eu quero agradecer aqui, essa discussão foi muito válida. Eu acho que em Florianópolis a gente tem que estar ciente, tem que realmente verificar essa situação do IPTU. Até quero deixar claro para os ouvintes, se vocês quiserem acompanhar todo esse debate, tiverem um pouco mais de informação, tem uma página no Facebook que é bem interessante, que se chama Contra o Aumento de IPTU e ITBI em Florianópolis, para que esporadicamente eles colocam notícias, para que a gente realmente esteja em cima, né? Faça um controle social de verdade. Obrigado, professores. Muito obrigada pela disponibilidade, Alcides.
e tenham todos um bom dia. A gente agradece a participação, então, da Tamires, aluna do curso de Administração Pública, do Alcides, da AMP, e da professora Paula mais uma vez. Obrigada, foi muito bom, um tema importantíssimo. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês. E o programa Nas Entrelinhas volta semana que vem, nesse mesmo horário. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.